Queridos irmãos do presbitério, Padre Carlos Henrique, pároco desta paróquia, Padre Douglas Lário, vigário paroquial, irmão, companheiro de turma, Padre Marcos Vinícius, filho da terra, que nos dá alegria de sua presença, saudoso diácono Tadeu, também nosso querido estagiário Bruno, que é companheiro de missão lá em Boa Esperança. Povo de Deus aqui reunido, saudação especial aos jovens que estão por aí presentes em grande número, de modo especial aqueles que nesta paróquia assumem o trabalho missionário e pastoral por meio dos diversos mecanismos que temos aqui para levar o Cristo às nossas juventudes. Saudação também à irmã religiosa. Nós estamos vivenciando a novena da padroeira desta paróquia, Senhora da Saúde. E como certamente vocês já ouviram por mais de uma vez, a novena para nós é o quê? É a ocasião de encontro, primeiramente encontro com o Senhor da nossa vida, mas também encontro de irmãos. Em cada novena, na nossa paróquia, nós crescemos um pouco mais na fé e crescemos também na fraternidade, porque nós rezamos bastante, mas de algum modo também nos confraternizamos, sobretudo porque aqui temos uma mãe que conduz o nosso caminho em direção a Jesus Cristo. Inspirados pela dinâmica do ano vocacional, nós queremos olhar para Nossa Senhora, Senhora da Saúde, e perceber que Maria, ela nos ajuda a compreendermos a nossa vocação. Se temos aqui nesta cidade muitas vocações aos ministérios ordenados, à vida consagrada, e também vocações leigas, primeiramente, é porque esta comunidade reza e pede ao Senhor da Messe boas e santas vocações. E ainda é preciso recordar, nesta data, segundo domingo do mês de agosto, nós celebramos o Dia dos Pais. Papa Francisco gosta muito de chamar a nossa atenção a respeito da valorização da nossa família, de modo especial aqueles que são os mais vividos. Se estamos aqui querendo viver a nossa vocação cristã, é porque também o nosso pai, junto com a nossa mãe, nossos padrinhos de batismo, nossos catequistas, nos ajudaram a compreender melhor a dinâmica da vocação cristã. E aqueles que responderam ao chamado para uma vocação específica, continuam nesta caminhada, auxiliados pela Mãe de Deus. Deus seja louvado por isso, porque nós estamos respondendo ao chamado que Ele nos faz e procurando ser cada dia um pouco mais perseverantes neste caminho. Porque se existe beleza na vocação, em todas as vocações, existe também as dificuldades e as barreiras. O Senhor nos ajuda a vencer todas e nós contamos também com a proteção da Senhora da Saúde. Queridos irmãos e irmãs, nesse 19º domingo do tempo comum, a palavra de Deus que nós acolhemos nesta Eucaristia, sobretudo no Santo Evangelho, nos faz pensar aqui no momento específico em que Jesus está com os seus discípulos, com os seus amigos, mas também com uma grande multidão. Aqui hoje somos uma grande multidão, povo de Lambari que veio rezar o 8º dia da novena da Senhora da Saúde. Quando Jesus, após ter multiplicado os pães, dado pão às pessoas que tinham fome, ele despede
aquelas pessoas, ele dá uma ordem para os seus discípulos, para que entrem numa barca e sigam aquele caminho que ele indicara. Ora, meus irmãos, esta palavra, ela chama a nossa atenção porque aquela barca onde estão os discípulos, os amigos de Jesus, ela representa a nossa igreja. Podemos dizer que representa também a nossa própria vida. E a barca aonde estão os discípulos, os amigos de Jesus, companheiros de missão de nosso Senhor, ela está no meio de uma tempestade. Quantas são as vezes que na nossa igreja, na nossa vida, nós também experimentamos essas tempestades, situações complicadas, às vezes em escala altíssima, que mexem com os nossos ânimos. Às vezes situações da rotina paroquial, que são grandes tempestades. E nós até pensamos, onde está Deus? Porque temos aqui esta grande preocupação, esta grande dificuldade. E tal e qual aqueles discípulos, nós guardamos um grande medo quando enfrentamos essas tempestades, seja na vida comunitária, ou seja na nossa vida pessoal, lá na nossa casa, na nossa família. Acontece, meus irmãos e irmãs, que nós não caminhamos sozinhos. O Senhor Jesus, naquela barca, apareceu aos discípulos de forma extraordinária. Segundo o autor sagrado, ele estava caminhando sobre as águas. Ora, em primeiro momento, aqueles que estavam na barca pensaram, é um fantasma. O Senhor Jesus logo trata de colocar no coração deles uma força dizendo, coragem, sou eu. E essa palavra deve chegar também ao nosso coração, todas as vezes em que nós nos encontramos no meio de situações complicadas. Qual de nós aqui nunca experimentou um sofrimento? Qual de nós aqui nunca experimentou, talvez na vida pessoal, na família, o problema, a dificuldade das doenças, problemas financeiros? Se fôssemos colocar aqui aquilo que tira a nossa paz, a lista seria imensa. Mas o Senhor Jesus conhece a nossa realidade e hoje Ele diz isso para cada um de nós. Coragem, sou eu, não tenhais medo. A partir daquele momento, Pedro foi de encontro a Jesus, porém, é preciso perceber aqui, mesmo Pedro caminhando um pouco sobre aquelas águas, ainda assim, quando percebeu o balanço do vento, a tempestade, ele teve medo novamente, ele começou a afundar. E olha que maravilha, meus irmãos, quando também nós estamos afundando nas tempestades e preocupações que carregamos de nossa vida. Jesus toma Pedro pela mão, segura este seu seguidor e caminha com ele perante o caminho que ele vai indicar. O segredo para nós é sempre oferecermos a Jesus a nossa mão para que ele nos guie. Muitas vezes nós não sabemos o caminho e precisamos da ajuda de Jesus Cristo para que ele seja diante de nós o nosso luzeiro que vai iluminar a nossa caminhada e vai nos indicar aonde devemos ir. Ao final do Evangelho, aqueles que perceberam aquela cena maravilhosa, fizeram uma profissão de fé, dizendo verdadeiramente, Ele é o Filho de Deus, Ele é o Messias, Ele é o Senhor ao qual todos nós devemos seguir. Hoje nós vamos também fazer a nossa profissão de fé, neste domingo,
dia do Senhor, que possamos rezar de coração com muita fé, reconhecendo a autoridade do Senhor Jesus, oferecendo a Ele também a nossa mão, para que Ele nos guie nas estradas desta vida. Na primeira leitura, quando nós queremos e desejamos perceber a ação de Deus, é preciso olhar aqui esta experiência do profeta Elias no Monte Horebe, quando ele ouve uma voz dizendo: o Senhor vai passar por aqui. Algumas experiências ele experimenta: tempestade, vento, terremoto, fogo. E se nós olhamos estas realidades, todas são realidades barulhentas, realidades que tiram a paz de qualquer pessoa. Deus não estava no vento, Deus não estava no terremoto, Deus não estava no fogo. Ao fim, veio uma grande calmaria, um grande silêncio, uma brisa muito leve. E a experiência de Deus foi sentida naquela brisa leve. Hoje na nossa vida, nós somos povoados por muito barulho. Temos barulho lá dentro da nossa casa. Temos barulho às vezes até dentro da nossa igreja. E o pior de todos, temos um barulho muito grande dentro de nosso coração. Para termos uma experiência frutuosa com o Senhor, é preciso silenciar, não apenas a nossa boca, calando as nossas palavras, mas é preciso aquietar o coração e também os nossos pensamentos. Como é difícil fazer isso, porque é automático, até quando estamos na celebração da missa, ao domingo, sobretudo nesta hora, já queremos organizar a nossa semana, organizar os trabalhos que temos, e ficamos pensando nisso e naquilo, e às vezes a graça de Deus passa e nós não acolhemos esta graça. Peçamos ao Senhor que, assim como Elias, todos nós possamos experimentar a presença dele aqui na nossa Eucaristia, sobretudo silenciando o nosso coração e acalmando também a ansiedade dos nossos pensamentos. Meus irmãos e irmãs, no 8º dia da novena da Senhora da Saúde, todos nós somos convidados, assim como Maria, a perceber que o Todo-Poderoso faz diariamente em nós grandes obras. E é preciso aqui pensar o que o Senhor já fez em minha vida, o que o Senhor já fez de bom na vida da nossa comunidade cristã. Muitas vezes nós somos levados a pensar na vida e até mesmo na igreja e fazer ali uma lista daquilo que sempre dá errado. Às vezes uma celebração como hoje, muito solene, toda bem organizada, chega uma pessoa e diz: isso deu errado. Ora, é preciso perceber um pouco mais aquilo que Deus vai fazendo conosco. É preciso, como a Mãe de Deus, rendermos ao Senhor uma ação de graças. Não só hoje aqui na missa, mas todos os dias. Este deveria ser um exercício da nossa piedade cristã pessoal. Ao fim do dia, agradecer ao Senhor por aquilo que vivemos de bom. E se porventura experimentamos também algum infortúnio durante o nosso dia, peçamos ao Senhor a força e a coragem para continuar a nossa caminhada. Não podemos deixar que o medo, que as preocupações tomem o lugar de Deus na nossa vida. Rezando esta novena, no 8º dia, já às portas da festividade da Senhora da Saúde, peçamos a intercessão dela, para que ela nos ajude a viver bem a nossa vocação cristã,
De modo especial, vocação à vida familiar. Esta semana estamos aí rezando a Semana da Família. Toda vocação nasce de uma família e ela é cultivada numa comunidade cristã a partir das nossas orações, que nesta igreja, que nestas celebrações que aqui nós participamos, possamos experimentar sempre a presença do Senhor, sobretudo por meio do nosso silêncio, por meio da nossa calmaria. Assim como Elias, nós conseguimos perceber a presença de Deus deste modo. No barulho exagerado, na bagunça, Deus nunca vai se revelar. Quando nós acalmamos os nossos ânimos, nós percebemos os sinais da presença do Senhor. Que a Mãe da Saúde nos ajude hoje e sempre a percebermos esta presença aqui na igreja, mas também em nossas vidas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Salve Maria.